Olá, caros alunos, estamos aqui de volta para a nossa próxima aula e hoje nós iremos falar sobre os adjetivos. O que são os adjetivos? Os adjetivos são todas as palavras que são utilizadas para dar características a quem? Ao substantivo. Ou seja, ele atribui qualidade, atribui estado, ele faz toda uma programação em cima do substantivo. Por exemplo, a menina é bela. Qual é o adjetivo? É bela, porque dá qualidade ao substantivo menina. E os adjetivos, assim como os substantivos que verificamos lá na outra aula, eles também são classificados. Então nós temos aqui, em relação à classificação, os adjetivos simples são aqueles que possuem apenas um radical. Lembra o que é radical? Radical é palavra, é o mesmo que palavra. Ou seja, temos apenas um radical, apenas uma palavra. Já na classificação dos adjetivos em relação a ser composto, é quando tem duas ou mais palavras, ou dois ou mais radicais. Aqui no simples, exemplo, belo, bonito, alto, baixo, pequeno, grande, tudo isso já tem apenas um radical. Já nos adjetivos compostos são dois radicais. Geralmente os adjetivos compostos são relativos a tons de cores. Por exemplo, azul marinho, sempre tem um hífen, né? Azul marinho, temos duas palavras, ou seja, são adjetivos compostos. Adjetivos primitivos são aqueles que não variam de palavra nenhuma, não derivam, né, também de palavra nenhuma. Ou seja, ela já nasceu daquela forma, que nem o substantivo que estudamos anteriormente. O adjetivo primitivo não deriva, o substantivo, o adjetivo primitivo não deriva. Já o adjetivo derivado, ele vai derivar, ou seja, ele vai nascer de outra palavra, ele vai derivar. Flexionar. Tá? Por exemplo, amanhecido veio de quê? De manhã, né? Variou, ele derivou dessa forma. Então, em relação aos adjetivos, em relação à classificação, podem ser simples, composto, primitivo ou derivado. Já em relação ao gênero, eles podem ser uniformes ou biformes. O que são os uniformes? Quando eu falo assim, uma escola determinou que os alunos usem uniformes, ou seja, uma única forma de se vestir. A própria palavra já identifica que é apenas uma forma de utilizar o vestuário, é para todos. Ou seja, então esse adjetivo ele é uniforme, quando tem apenas uma forma. Por exemplo, menina feliz e menino feliz. Olha o adjetivo feliz, ele não mudou, tanto para a menina quanto para o menino, tanto para a mulher quanto para o homem. Se eu digo o homem está feliz, a mulher está feliz, olha o feliz, ele permaneceu, ou seja, ele ficou apenas de uma forma, ele não flexionou, não variou. Então nós temos aqui uma forma, o adjetivo uniformes. Já os adjetivos biformes, ele muda, ele transforma, ele flexiona. Por exemplo, se eu digo o garoto está bonito e a garota está bonita, perceba que o adjetivo bonito acompanhou o substantivo no masculino e já a bonita acompanhou o substantivo no feminino. Então ele teve uma outra forma de se escrever. O início
permaneceu, mas teve alteração nos artigos finais, né? Na sílaba final, que é o O e o A. Então, por isso que eles são chamados de biformes, ou seja, duas formas, bonita, bonito, né? Nesse sentido aí de flexão. Já em relação ao número, permanece aquela mesma regra do substantivo, que pode ser singular ou plural, que vai ser identificado pela ausência de S, no caso do singular, por exemplo, menina, bonita, e a presença do S no plural, que no caso do exemplo, meninas, bonitas. Tranquilo, nenhuma novidade até aí, para vocês que estão acompanhando aí nosso texto. Em relação ao grau, o adjetivo ele é separado entre comparativo e superlativo. O comparativo é autossugestivo, já fala que vai fazer uma comparação entre um adjetivo e entre o substantivo. No caso aqui, nós temos de superioridade, que é algo a mais, acima. Igualdade, que é equivalência, equiparação, não vai ser mais nem menos, vai ser próximo, igual. Já a inferioridade vai ser abaixo, né? Menos, sempre menos. Um exemplo de adjetivo no grau comparativo de superioridade: sou mais bonito que ele. Olha aí a presença do mais, né? Próximo ao adjetivo. Já de igualdade: sou tão inteligente quanto ela. Ou seja, não sou mais inteligente nem menos inteligente. Eu sou praticamente o mesmo nível de inteligência. Já em inferioridade, nós temos aqui, sou menos estressado que ele, né? Não é mais nem menos, é bem menos mesmo, né? Não é igual, é menos estressado. Já aqui no grau superlativo, nós vamos ter o absoluto analítico e o absoluto sintético. O absoluto analítico não vai ter nenhuma alteração nesse adjetivo, ele permanece. Por exemplo, a moça é muito alta. O alta não teve nenhuma diferenciação, apenas acompanhou o substantivo que está no feminino, né? E no singular, ou seja, não teve nenhuma alteração. Já no adjetivo, no grau absoluto sintético, o adjetivo sofre uma alteração, como aqui. A moça é altíssima. Olha como já houve uma variação entre alta, no analítico, e o altíssima no sintético. O sintético, ele serve para reduzir uma frase, reduzir uma palavra, reduzir um contexto. Então aqui, olha, a moça é altíssima, não precisou do muito para mostrar que ela é alta. Então esse altíssima dá uma ideia de muito alta, não é apenas alta, é muito, é além, é superior a isso. Então sempre tem esse adjetivo aqui, ele é característico de ser derivado, né? E não é derivado, ele derivou do adjetivo primitivo alta, que também é um adjetivo simples, por ter um radical. Então, altíssima, ele é sintético por conta dessa variação. Olá a todos vocês, é um prazer enorme estar aqui de volta. E hoje nós iremos falar sobre funções da linguagem. As funções da linguagem estão voltadas a nossos aspectos dos elementos da comunicação, ou seja, funções da linguagem estão envolvidas diretamente na nossa comunicação, no nosso dia a dia, e tem a ver com todos os tipos de línguas, não só apenas a língua portuguesa, mas outras formas de comunicação, como Libras, inglês, a língua espanhola e assim por diante. Aqui nós tomaremos como exemplo o modelo de linguagem, de classificação do nosso querido Jacobson, que foi ele que inventou esse sistema que fala sobre os elementos da comunicação. Então, aqui sobre os elementos da comunicação, nós temos o emissor. O emissor é aquele que emite ou codifica. Ou seja, ele codifica para que o receptor possa assimilar. Todo emissor, ele fala algo para que seja absorvido por outra pessoa, né? Então o emissor, ele emite, a própria palavra já fala, ele emite a palavra, ele emite o contexto, ele emite o conteúdo, ele emite o que quer falar, né? Então ele é o emissor, ele emite, codifica. A partir daí nós temos um receptor. O receptor, ele
A própria palavra fala, né? Recebe, só que ele já decodifica. Ele decodifica. Ou seja, absorve o que o emissor disse. Ou seja, ele é o propósito do emissor. Ele é o que ouve o emissor. A mensagem, ela está relacionada ao conteúdo. É o conteúdo do que o emissor e o receptor estão, né, fazendo essa troca aqui de informações. É o conteúdo. Ele é tido como conteúdo da mensagem, tá? Esse conteúdo ele é emitido por quem? Pelo emissor. E é decodificado por quem? Pelo receptor. Então aí temos uma lógica, né? Já o código é um conjunto de signos. É o conjunto de signos. Conjunto de signos. Ou seja, como foi falado isso? Foi através de Libras? Foi através da língua portuguesa, da língua espanhola? Qual foi o conjunto de signos? Porque a língua portuguesa tem todo um significado, né? Um conjunto de signos. Como foi essa mensagem? Como ocorreu essa troca da mensagem entre o emissor e a decodificação do receptor? Ou seja, o código é o conjunto de signos. O referente é todo o contexto. Qual foi a intenção dessa comunicação entre o emissor e o receptor? Qual é o contexto? O que eu quis falar? Foi uma matéria jornalística ligada lá aos nossos textos denotativos? Ou foi algo expressivo, emocional, que tem a ver com a conotação, sentido figurado? Eu tenho que perceber o que está rolando, o que está rolando nesse contexto de fala, da frase, do texto, do poema, da informação que está ocorrendo nessa comunicação. Já o canal é por onde foi falado, né? É a via. Onde ocorreu essa comunicação? Onde se deu? Por onde circulou a mensagem? A mensagem circulou. Será que o canal tem a ver que, por exemplo, nesse momento agora com vocês, o que está rolando aqui? Está rolando um emissor, que sou eu, e um receptor, né, que é você. Então, assim, como é que está se dando nesse momento? É através da oralidade. O canal, então, está oral, ou seja, a fala. Pode ser pela fala e oralidade é a mesma coisa, não tem diferença. A fala e a oralidade são semelhantes. Então, aqui o canal, nesse momento, é a fala. E qual é o signo? Língua portuguesa. A língua portuguesa aqui é o nosso código. Tranquilo? Então, esse aqui é o esquema do Jacobson, né? Onde temos aqui o emissor centrado na mensagem que transpassa pelo receptor. Mas isso é utilizado um código, utilizado pela mensagem e que vem pelo canal, pela fala, pela fluidez da fala, e o contexto é tudo o que está acontecendo, qual é a intencionalidade de tudo isso. Agora nós vamos falar sobre as funções das suas premissas, né? De acordo com cada elemento que nós visualizamos anteriormente. Nós começamos agora pela função emotiva ou expressiva, que faz alusão à utilização de primeira pessoa, né? O emissor é o centro de tudo. O emissor é o centro da função emotiva. Por exemplo, eu amo porque o amanhã não existe. Olha o pronome eu, né? Primeira pessoa. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. O que quer dizer isso? É o emissor quer falar que o coração está... Então tudo isso tem uma expressão, por isso que é chamada de emotiva ou expressiva, porque é o emissor que é o centro, o emissor que quer transpassar o que está sentindo. Então, onde nós sempre vemos essa forma de fala, nas autobiografias, né? Por exemplo, no livro, a pessoa está contando a biografia, está contando a vida dela. Eu estive
Eu estive em vários estados brasileiros, olha como está contando eu estive. Né? Os diários, meu querido diário, hoje eu estive, parará, parará. Não está contando a minha história, então é algo pessoal, na primeira pessoa. Então a função emotiva, ela faz parte a essa forma do emissor se expressar. Já aqui nós temos uma função relativa chamada conativa ou apelativa, onde, diferentemente daqui da emotiva, na conativa ou apelativa, o centro maior é o receptor da mensagem. Onde nós vemos mais a função conativa ou apelativa? Nos nossos textos publicitários. Né? Lembra do comercial lá? Vem pra caixa, você também vem. Ou seja, está dando uma ordem, está apelando para que você venha ao banco e faça uma conta. Então, a função conativa ou apelativa, ela está intrínseca a dar ordens no modo imperativo. Conheça nossos planos de saúde. Adquira já. Compre agora. Em outro meio também, na política. Vote em mim, caro cidadão. Venha adquirir um plano de saúde e assim por diante. Sempre dá uma ordem, por isso que é conativa ou apelativa. Ela tenta persuadir. Persuadir quem? O que é persuadir? É convencer. Ela tenta te convencer a fazer algo. E por isso que a publicidade está aí mais usando essa função, porque ela quer convencer o receptor que é um possível consumidor. Então a função conativa apelativa, ela faz alusão ao receptor. O receptor é o chefe, é o carro-chefe dessa função. Já aqui nós temos a mensagem, né? A mensagem através da função poética. A função poética, ela é voltada na mensagem. Por quê? A poesia, a função poética, ela tenta trazer uma sonoridade, um jogo de rimas dentro do texto. Por exemplo, eu amo, canto, vivo, sobrevivo. Olha só, Ivo, 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 Ivo. Não teve uma sonoridade bem acentuada? Ou seja, ela poderia ser tanto emotiva quanto poética. Por quê? Porque teve um jogo de palavras, de rimas. Por exemplo, uma publicidade, por exemplo. Seu pneu carecou, a HM trocou. Olha, não teve sentimento nenhum. Não precisa ter sentimento para ser uma função poética. Pode ter apenas um jogo de métrica entre as palavras, entre um verbo e o outro, entre uma palavra e a outra, independente de qualquer coisa. Mas a mensagem, ela é bem mais desenhada, por isso que ela é o foco. A mensagem é o foco da função poética, de como essa frase vai chegar até a pessoa. Mas ela não quer saber sobre o receptor e nem sobre sentimentos. Ela quer saber sobre qual a sonoridade, né, dessa mensagem. Já em relação ao canal, o canal é por onde, né? Por onde essa mensagem sai. Por exemplo, a função fática, eu costumo brincar com ela, que ela é tipo como se fosse a velha surda, a tia Fátima, que não escuta muito bem. Por quê? Porque ela sempre testa o canal. Por exemplo, no telefone. Alô, oi, quem tá falando? Oi, tá ouvindo? Né? Parece aquela senhorzinha que não está escutando muito, então por isso que eu costumo falar, porque ela testa o canal, ela testa por onde está chegando a mensagem. E onde isso ocorre muito? Pelo telefone, né? Pelo telefone sempre tem aquele ruído, aquele barulho, então ela está testando o canal. Toda vez que tiver uma interrogação na frase, pararia, opa, já está testando alguma coisa, está perguntando, quer saber se está acontecendo ou não a mensagem, ela testa esse canal. Então toda vez que tiver, alô, oi, tá me ouvindo? Ei, menino, tá me ouvindo? Oi, Maria? Tudo que tiver isso é um teste, né? Está testando o canal para ver se a mensagem irá chegar de forma efetiva. Já que em relação ao código, temos a linguagem, né? A forma, a função metalinguística. O que é a função metalinguística? É quando algo ela explica a si mesmo, né? Por exemplo, quando eu faço uma novela explicando sobre como fazer uma novela,
Isso é uma metalinguagem, é algo explicando ele mesmo. Por exemplo, se eu explico em Libras, a história das Libras em Libras, isso é uma metalinguagem. Eu estou falando sobre aquilo, utilizando aquilo mesmo, né? É como se fosse um infinito. Eu estou falando sobre isso, usando isso, e isso é a função metalinguística. Outro exemplo, o próprio dicionário. O dicionário, ele é uma prova, né, de metalinguagem. Por quê? Porque ele explica as palavras utilizando as próprias palavras. Então isso é uma função metalinguística também. Assim como se eu fosse fazer um poema explicando o que é o poema, através de um poema. Se eu utilizo um poema explicando a arte de escrever um poema, isso também é metalinguagem. E assim por diante. Quando algo explica assim mesmo, por exemplo, se eu narro a arte de narrar, ou seja, metalinguagem também. Já o contexto referencial é voltado na função referencial. A função referencial, ela faz alusão a textos jornalísticos, às nossas matérias jornalísticas, uma informação onde não há pessoalidade, onde o emissor não se envolve, o receptor não é envolvido, a mensagem não importa, o que importa é que a mensagem chegue a você de uma forma coerente. Por exemplo, quando eu falo assim, a criança caiu da escada, isso é uma função referencial. Não está dizendo, não está envolvendo sentimentos. Se eu colocasse, minha nossa, a criança caiu da escada, já não seria função referencial, porque eu coloquei opinião. E quando eu emito opinião, já sai da base da função referencial, né, que tem a ver com os textos denotativos lá que nós estudamos anteriormente. Então, a função referencial, ela é voltada basicamente a informações que não envolvem sentimentos, envolvem impessoalidade. O emissor, ele não se coloca na história, ele se retira totalmente. Então, espero que vocês tenham compreendido e nós vamos para